Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por escolher estudar a lição junto conosco. Mas muito obrigado, acima de tudo, porque você entendeu, eu acredito que você já entendeu nessa altura que nesse canal nós não estamos buscando seguidores, nós estamos buscando gente que esteja aqui simplesmente buscando consumir o conteúdo que a gente produz aqui. Mas pessoas que entendam que o nosso objetivo é fazer com que a palavra de Deus se espalhe para o maior número possível de pessoas e que tem feito a sua parte, compartilhando esse conteúdo com todas as pessoas com quem tem contato, para que mais pessoas possam crescer também e ser edificados através da palavra de Deus. Muito obrigado por ser nosso parceiro dentro desse ministério. Hoje é quinta-feira, aliás, hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Que Nação Há Tão Grande? Um dos textos que servem como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no livro O Grande Conflito, na página 582. E, se me permite, gostaria de compartilhar esse texto com vocês. O texto diz assim: Desde a origem do grande conflito no céu, o propósito de Satanás tem consistido em destruir a lei de Deus. Para cumprir esse objetivo, ele se rebelou contra o Criador e, embora tenha sido expulso do céu, continuou a mesma luta na terra. Sua constante meta tem sido enganar os seres humanos para induzi-los a transgredir a lei de Deus. Se isso é feito, rejeitando toda a lei ou apenas um dos seus preceitos, não importa. No fim, o resultado será o mesmo. Aquele que tropeça em um só ponto manifesta desprezo por toda a lei. Então, sua influência e exemplo estão do lado da transgressão e o indivíduo é considerado culpado de todos. De acordo com Tiago, capítulo 2, versículo 10. Durante o nosso estudo nessa semana, tivemos a oportunidade de entender que Israel foi chamado por Deus com um grande propósito. O propósito de viver os altos princípios da sua lei. É interessante que, logo no começo da nossa lição, nós percebemos o episódio de Baal-Peor, que foi mencionado, quando Israel acabou se afastando um pouco do caminho do Senhor. Há um texto, inclusive, aqui, o segundo texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é do livro Patriarcas e Profetas, na página 454, que fala a respeito disso. Olha o que o texto diz. A respeito de Baal-Peor, Ellen White escreveu: aventuraram-se a ir ao terreno proibido, a fim de serem enredados nas ciladas de Satanás. Iludidos pela música, pela dança, seduzidos pela beleza das virgens pagãs, romperam sua fidelidade para com Jeová. Unindo-se a eles em folia e condescendência com o vinho, embotou os seus sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio, e uma vez contaminada a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares pagãos e participaram dos mais degradantes ritos. Baal-Peor foi realmente um momento tremendo. Balaão, que havia sido usado como instrumento por Deus durante tantos momentos, se permitiu ser um instrumento do próprio rebelde para fazer com que Israel se afastasse do caminho de Deus. Como ele não poderia trazer uma maldição sobre o povo, porque ele só poderia falar aquilo que Deus colocasse no seu coração para poder ser dito, ele resolveu dar um conselho horrível para o rei Balaque, e fez com que, através do sistema pagão de adoração, que era realmente aliciante, baseado em música, banquetes e muita orgia, com caráter sexual mesmo, fez com que os homens de Israel fossem enredados pelo processo de adoração. E dentro de um contexto em que a condescendência com o próprio vinho, o momento com música, dança, sensualidade, fez com que os israelitas fossem seduzidos e levados a prostrar-se aos deuses dos midianitas. Isso fez com que 24 mil do povo fosse morto por causa da sua própria condescendência e da quebra dos mandamentos do Senhor. Deus agora vai dizer para essa geração: olha,
Atenção, lembrem-se daquilo que aconteceu no passado para vocês poderem tirar lições preciosas disso. Deus os chamou para poderem viver os princípios das suas leis, dos seus estatutos, dos seus juízos, com um propósito, para fazer com que vocês sejam mais sábios, com que vocês tenham um estilo de vida mais saudável. É tanto que no próprio livro de Deuteronômio, o Senhor Deus vai dizer, se vocês viverem esses princípios, as doenças que vieram sobre os egípcios e que vêm sobre os cananeus não virão sobre vocês. Todo o processo de leis que o Senhor Deus ofereceu ao seu povo foi para salvaguardá-los dos problemas que cercavam as nações que estavam à sua volta. Não era para poder fazer com que eles tivessem a sua liberdade tolhida, como o inimigo quer fazer. No primeiro texto que nós lemos hoje, isso ficou muito claro. A rebelião do inimigo começou no céu por causa da lei de Deus. E aqui na terra, logo na primeira tentação que ele fez em relação a Eva, ele já colocou isso em xeque. O Senhor Deus havia dado uma ordem, havia uma lei que Deus havia colocado para Adão e Eva no jardim do Éden. Comam de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O inimigo vem e diz, não, vocês podem comer sim. Aliás, se vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. Ele coloca em xeque a palavra de Deus, tentando fazer com que Adão e Eva sentissem o desejo de viver alguma coisa que não tinham vivido até aquele momento. Pensando que talvez eles poderiam entrar num nível de conhecimento, de sabedoria muito superior àquele que eles viviam enquanto eram fiéis a Deus. O que aconteceu como consequência disso? Degradação, sofrimento e morte. Foi o que veio ao nosso planeta. E quando olhamos à nossa volta, está mais do que comprovado que o estilo de vida proposto pela rebelião não funciona. Mas o inimigo continua batendo exatamente na mesma tecla. A sua luta é contra a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus só tem um propósito: fazer com que os seus filhos possam permanecer livres, para que não sejam escravos da rebelião e dos seus próprios sentimentos vis. A nossa natureza pecaminosa nos empurra para o mal. A lei de Deus é uma salvaguarda contra tudo isso. Não é para poder nos salvar, mas é para nos manter livres. Por isso o Espírito de Deus quer escrever a sua lei no nosso coração. Nessa perspectiva, compreendemos, portanto, que o Senhor Deus tem um grande propósito para cada um de nós. E isso nunca deve ser desconsiderado pelo povo de Deus. Há um parágrafo que vai aparecer aqui logo no início do nosso auxiliar que eu gostaria de compartilhar com vocês, que meio que sintetiza o que estudamos durante essa semana. Em geral, o que torna uma nação grande é o que ela realiza. O seu poder político, as suas terras, as suas façanhas na guerra, a sua riqueza. Nada disso, porém, caracterizava a nação de Israel. Quando o povo ouviu as exortações do profeta, a pergunta retórica de Moisés, mencionada lá em Deuteronômio 4, verso 8, que grande nação há igual a vocês? Essa pergunta, ela indicava que essa nação seria a maior nação da terra, não por causa dos seus próprios, das suas próprias realizações. Esse era um povo composto por ex-escravos, por migrantes sem teto, viviam em tendas. Dificilmente essa descrição poderia descrever uma nação tão grande como essa. O que tornava essa nação de Israel uma nação tão grande não era o que havia feito, o que havia deixado de fazer. Era, entretanto, o que ela, na verdade, poderia ser, se tão somente seguisse os princípios, os mandamentos e as leis, os juízos que Deus havia colocado diante do seu povo. Nessa perspectiva, podemos aprender com o exemplo de Israel. E podemos entender que o Senhor Deus nos deu um grande privilégio ainda hoje, de podermos viver com qualidade de vida. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho da minha experiência, da minha história. Eu acredito de forma infantil naquilo que a Bíblia menciona e nos princípios da palavra de Deus. Mas durante boa parte da minha vida, eu acabei negligenciando, por exemplo, os 8 remédios naturais mencionados na nossa teologia de saúde. E é claro, como consequência disso, uma vida extremamente sedentária, eu trabalho muito, mas trabalho muito aqui, na cabeça. Sem muito exercício físico, ganhei muito peso, cheguei a 109 quilos. Como consequência disso, acabei tendo aí 2 hérnias de disco, o que começaram a gerar muita dor, principalmente na perna, porque a hérnia de disco na coluna estava pressionando a própria medula, e isso estava fazendo com que eu sofresse muito.
fui procurar a ajuda de um médico e, graças a Deus, Deus colocou no meu caminho o Dr. Benício, que é o diretor da Clínica Adventista de São Roque, e ele disse: pastor, vamos colocar em prática os princípios de saúde. Nós temos um estilo de vida proposto por Deus. E com isso, eu te garanto que você vai ter melhor qualidade de vida. E começamos a viver esses princípios de vida, do nosso estilo de vida. Os 8 remédios naturais, coisa simples, estilo de vida. Nós começamos há poucos meses atrás, eu ainda estou num processo, é claro, mas do mês de junho para cá, de 109 quilos, eu cheguei a 92, hoje estou com 92 quilos e 300 gramas, foi a pesagem de hoje. Estou fazendo exercício físico, estou cuidando com a alimentação. Qual foi o resultado disso? Resultado muito simples. Não sinto mais dor na coluna. Estou dormindo melhor, estou tendo mais qualidade de vida, estou tendo condições de poder desenvolver melhor o meu ministério. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a palavra de Deus, e vê aquilo que foi a mensagem que o Senhor Deus deu ao seu povo, ela também se aplica a nós hoje. O Senhor Deus nos deu leis, estatutos. E veja, e não é para que a gente seja legalista, não. Eu comecei a viver de forma mais intensa os princípios de saúde, principalmente num quesito. O quesito do exercício físico, que é o meu calcanhar de Aquiles. Estou tendo melhor qualidade de vida. As dores que eu sentia, não estou sentindo mais. Tenho mais qualidade de vida. E através disso posso servir melhor o Senhor. Eu não sei que tipo de decisões talvez você vai precisar tomar na sua vida para que você tenha melhores condições de poder servir a Deus. Talvez simplesmente de viver aquilo que você sabe que Deus está pedindo que você viva. Meu calcanhar de Aquiles? Exercício físico. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu tenho dito a Deus nas minhas orações, digo: Senhor, eu não quero que o Senhor me cure da minha hérnia de disco, porque provavelmente se o Senhor me curar, eu vou parar de fazer exercício físico, porque eu não gosto de fazer. Estou fazendo por causa de um problema que eu tive. Então, cada vez que eu sinto lá uma pontadinha lá na coluna, eu falo assim: opa, não posso esquecer que isso tem que ser prioridade para mim, tem que fazer exercício. Deus, ele olha para você e para mim e diz: viva os princípios das minhas leis, estatutos e juízos, para que você possa viver bem e para que as pessoas que estão à sua volta possam dizer: que nação tão grande há como essa? Que povo tão próspero, que povo tão saudável é esse? Eu quero pedir ao Senhor Deus para que Ele me dê forças para que eu continue vivendo esses mesmos princípios e que através da experiência que eu preciso ter com a palavra de Deus e com os princípios dela, que isso possa gerar um testemunho tão positivo que outras pessoas queiram viver também a mesma realidade. Você não quer fazer isso comigo agora? Olha comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Ajuda-nos a podermos viver os seus princípios, para que através dessa vivência possamos dar um bom testemunho daquilo que é o estilo de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?